Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a essa aula. Meu nome é Daiane Cândido e eu sou estudante de Ciências Biológicas na Universidade de Pernambuco e uma das residentes da Escola de Aplicação Professor Chaves. E o tema da nossa aula de hoje é divisão celular, mais especificamente a meiose, onde a gente vai compreender um pouquinho como é que ocorre esse processo de divisão, né? Todas as etapas, e a gente vai entender também a importância desse processo na formação de gametas, ok? Vem comigo nessa aula, pega sua caneta, pega seu caderno e fica aqui ligadinho comigo para a gente aprender um pouquinho mais de biologia, ok? Primeiramente, é importante que a gente esclareça o conceito de meiose. Ou seja, a meiose é um processo de divisão celular específico de organismos eucariontes, onde a célula mãe ela vai dar origem a 4 células, sendo esta célula mãe diploide e as suas células filhas haploides, ou seja, contendo a metade do número de cromossomos da sua célula. Anteriormente, eu comentei que na meiose, a célula-mãe dá origem a 4 células filhas haploides, o que quer dizer que elas têm metade da quantidade de cromossomos em relação à sua célula genitora. Por exemplo, se a célula-mãe tem 46 cromossomos, a célula filha terá 23 cromossomos. Dessa forma, o processo de meiose é dividido em 2 fases, chamadas de meiose 1 e meiose 2, onde a meiose 1 é chamada também de meiose reducional, pois é justamente nessa fase que ocorre a diminuição do número de cromossomos da célula-mãe pela metade. Enquanto que a meiose 2 é chamada equacional, pois o número de cromossomos se mantém o mesmo após essa segunda divisão. Antes de irmos para as fases propriamente ditas da meiose, precisamos comentar sobre a intérfase, que é uma importantíssima etapa do ciclo celular para que as divisões celulares, sejam meiose ou mitose, ocorram de maneira eficiente. Durante a intérfase, a célula ela não está se dividindo. Entretanto, encontra-se em intensa atividade. E ao longo de suas fases G1, S e G2, a célula se prepara, aumentando seu volume citoplasmático, produzindo proteínas e corrigindo possíveis falhas no DNA, a fim de que no final da fase G2, o DNA seja duplicado e esteja pronto para entrar no processo de divisão celular específico. Ou seja, entrar no processo de divisão mitótica ou num processo de divisão meiótica. Agora, finalmente nós iremos comentar sobre as fases da meiose. Iniciaremos com a meiose 1, mais especificamente a prófase 1. E é nessa fase da prófase 1 que a gente vai observar o início da condensação dos cromossomos da célula. Além disso, a gente também consegue perceber o desaparecimento da carioteca ou do envoltório nuclear, além da duplicação dos centríolos e a formação do fuso acromático. Vale salientar que a prófase 1 ela pode ser subdividida em outras 5 subfases. Entretanto, a que nós iremos salientar nesse momento é a subfase do paquíteno, porque é nesse momento que vai ocorrer um mecanismo que a gente denomina de crossing over ou de permuta gênica, onde ocorrerá uma troca de material genético entre cromossomos homólogos. E é justamente essa troca de material genético que vai possibilitar algo importantíssimo que nós denominamos de variabilidade genética, que é transmitida, não é, através dos gametas e que também faz com que eu, você e todos os demais seres vivos
tenham as suas particularidades, as suas diferenças. Após a prófase 1, inicia-se a metáfase 1, onde os cromossomos eles vão começar a migrar aos pares em direção ao centro da célula, formando a placa equatorial ou a placa metafásica. É também durante a metáfase 1 que os cromossomos eles atingem a sua condensação máxima e dessa forma facilitando a sua visualização através do microscópio, por exemplo. É durante a anáfase 1 que os cromossomos são puxados pelas fibras do fuso para os polos da célula e a partir desse momento ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Após a separação dos cromossomos homólogos durante a anáfase 1, inicia-se a telófase 1. E é nessa fase que a célula vai apresentar um conjunto de cromossomos em cada um de seus polos. E dessa forma vai acontecer um importante processo chamado de citocinese, ou seja, o citoplasma ele vai sofrer uma espécie de estrangulamento e neste caso vai acontecer justamente a divisão da célula em duas haploides. E é justamente esse processo de divisão, de estrangulamento citoplasmático, que a gente denomina de citocinese, que ocorre na telófase. E a meiose 2, em que se diferencia da meiose 1? Primeiro, durante a prófase 2, não ocorre crossing over. Segundo, durante a metáfase 2, as células não se organizam em pares. Terceiro, durante a anáfase 2, não ocorre a separação dos cromossomos homólogos como na anáfase 1, mas sim a separação das cromátides irmãs. E por fim, durante a telófase 2, ocorre a formação de 4 células haploides e não apenas 2. Os demais mecanismos, eles seguem o mesmo padrão da meiose 1. Vamos para o resumo de nossa aula. Primeiro, a gente comentou um pouquinho sobre o conceito de meiose, que é o processo de divisão celular responsável pela formação dos gametas. Depois a gente falou um pouquinho sobre a intérfase, que é uma etapa do ciclo celular que vai anteceder o processo de divisão celular. Depois a gente falou também sobre as etapas da meiose, que são a meiose 1, a meiose 2. Na meiose 1, a gente viu que é um processo reducional, onde a célula ela vai dar origem a 2 células filhas haploides, formada pela prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Depois a gente viu a meiose 2, que é um processo equacional, onde 2 células elas irão originar 4 células haploides, com a mesma quantidade de cromossomos. E nesta nós teremos a prófase 2, a metáfase 2, a anáfase 2 e a telófase 2. E assim, a gente finaliza esse nosso processo de aprendizado, ok? Desde já, muito obrigada por ter assistido até aqui. Não esquece de deixar um like, um comentário aí e se você quiser, se inscreva no nosso canal, tá certo? Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço.